E à medida que você se assenta, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. E eu quero falar nessa manhã sobre o tema: desenvolvemos nossas raízes quando escolhemos a santidade. Diga isso comigo: as minhas raízes são desenvolvidas quando eu escolho a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 a 7. Obrigado, Miguel. Deus abençoe. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo na conta do 3? 1, 2, 3. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso ou o seu próprio corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meus irmãos, esses 8 versos do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é uma expressão clara do apóstolo Paulo, no sentido de ajudar a igreja a entender o padrão que Deus espera de nós, da sua igreja, do seu povo, em relação à santidade. Paulo aqui, ele faz questão de mencionar alguns detalhes que ele não menciona em outras cartas quando ele fala do mesmo assunto. Quando ele fala de santidade aqui, ele faz questão de trazer detalhes que em outras cartas que ele escreve sobre o mesmo assunto para outras igrejas, ele não menciona. E os detalhes de Paulo aqui chamam a atenção, porque Paulo diz que a santidade está estreitamente ligada ao progresso espiritual. Em outras palavras, não há como progredir, não há como desenvolver, não há como crescer e amadurecer espiritualmente se não for através da santidade. E Paulo diz também que a santidade é um elemento, é um recurso fundamental para a gente continuar firmes na fé. Ou seja, não há firmeza na nossa fé, não há fundamento na nossa fé, se não há santidade. Então, Paulo faz questão de deixar claro para a igreja de Tessalônica o quanto que o padrão de santidade é um padrão que Deus espera do seu povo. Você pode repetir isso comigo? Deus espera do seu povo a santidade. O que é a santidade, irmãos? A santidade é um dos atributos de Deus. Isso significa que Deus é a fonte da santidade. Deus é santo. A gente cantou isso aqui. Em 2 das nossas canções, a palavra santo apareceu muito, ficou evidenciada. Por quê? Porque Deus é santo.
A expressão santo significa ele é separado, ele está distinto da sua criação. Ele é um ser inigualável em matéria de santidade. Então a santidade é um atributo de Deus que fala da sua perfeição moral, que fala da sua grandeza, que fala da sua transcendência, que nesse sentido de santidade ninguém é igual a Deus. Ninguém se compara a Deus. Ninguém consegue se assemelhar a Deus nesse sentido. Você diz amém? Apocalipse 15, 4. O apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: porque só tu, Senhor, é santo. Então de que santidade João se refere aqui, irmãos? Dessa santidade que é um atributo de Deus que é incomparável. Nada se compara, ou ninguém se compara à santidade que Deus possui. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que a santidade é um atributo de Deus, fala da característica e do DNA desse Deus, a santidade, ela é também um atributo compartilhado. Na teologia nós chamamos isso de atributos comunicáveis. O que isso quer dizer? Deus comunica alguns dos seus atributos conosco, o povo dele. Então, a santidade de Deus é um atributo que ele compartilha conosco. Por isso que a palavra vai dizer: sede santos, como eu sou santo. Então Deus não está exigindo de nós algo que a gente não possa alcançar. Pelo contrário, Deus está dizendo: sejam santos, porque tudo o que vocês precisam para ser santos, eu já disponibilizei para vocês. Nós somos santificados através do sangue do Cordeiro. Nós somos santificados através da obra que Jesus fez na cruz por nós. Você diz amém? Agora olha que interessante. O plano de Deus sempre foi se manifestar e se relacionar de forma íntima com um povo separado. Um povo separado. Adão é um exemplo disso no Éden. Quando Deus criou Adão para se relacionar com ele, de forma separada. Por isso que ele o visitava na viração do dia. Adão cai e Deus prepara um plano de redenção através da vinda do seu filho Jesus. Essa história vai se repetir. Nos dias de Noé, a palavra diz que Noé era um homem que agradava a Deus por seu nível de relacionamento. Só que Noé vivia numa sociedade má, impiedosa, e Deus precisou destruir aquela sociedade através do dilúvio. Só que Noé foi poupado, porque Noé era um homem separado da sua sociedade. Era um homem santo, consagrado a Deus. E Deus destrói aquela sociedade e reconstrói através de Noé e sua família. Quando a gente olha um pouco mais adiante, vamos encontrar Moisés. Moisés foi aquele que, escolhido por Deus, ele estabelece o sacerdócio. E o sacerdócio da nação de Israel, irmãos, é um símbolo, é uma mostra, é um exemplo da santidade que Deus queria que o povo dele tivesse. A tribo de Levi era uma tribo sacerdotal, e os sacerdotes eram escolhidos dessa tribo. Esses sacerdotes, eles possuíam turbantes, e no turbante tinha uma faixa de metal escrita santidade ao Senhor. Porque a ideia de Deus é que todos aqueles que se relacionassem com Ele, se relacionassem numa atmosfera de santidade, de separação, de consagração. Então, olhando esse contexto do Antigo Testamento, eu vejo que o plano de Deus para toda a eternidade é que Ele se relacione com um povo santo. Diga isso comigo: santidade é um padrão inegociável para se relacionar de forma íntima com Deus. Irmão, sem santidade alguém pode se relacionar com Deus, mas eu te garanto, não vai ser de forma íntima. Sem santidade alguém pode se relacionar com Deus, mas te garanto, não vai ser amigo de Deus. Porque o próprio escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E que para ver o Senhor,
Jesus disse no Sermão da Montanha: só pode ver o Senhor os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles farão o quê? Eles verão a Deus. O que provoca pureza de coração para nós, irmãos? Santidade. Então não tem como se relacionar de forma íntima com Deus se não for através da santidade. É um padrão desde a criação e é um padrão que perdura por toda a eternidade. Biblicamente falando, esse é o padrão de Deus, esse é o pano de fundo para a santidade. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha o que o apóstolo Pedro escreve dentro desse contexto que eu acabei de falar. 1 Pedro capítulo 2 e verso 9. Mas vós sois, o que, gente? Que mais, gente? Que mais, igreja? Que mais? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anúncio de virtude é coisa de gente santa. Anúncio de coisas maravilhosas é para a geração eleita. Anúncio de coisas grandiosas é para quem é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, separado para Deus. Então, irmãos, eu creio que algo que está profundamente associado ao avivamento é a decisão do povo de Deus de viver em santidade. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo que um grupo de pastores, um dos pastores desse grupo que eu me relaciono me mandou, e esse vídeo foi gravado pelo Mike Shea. Mike Shea foi um americano que comecinho da década de 80 veio para o Brasil para iniciar missões aqui. E Mike Shea, ele comenta que ele estudou em Asbury, esse lugar onde está tendo um movimento de avivamento que nós estamos vendo aí nas redes sociais. E ele estudou lá, irmãos, entre 72 e 73, preste atenção, 72 e 73. E o Mike Shea estava explicando nesse vídeo, dizendo o seguinte: irmãos, o que está acontecendo em Asbury é real. Já aconteceu no final da década de 70, já aconteceu no final da década de 80, e está acontecendo de novo agora. E ele estava explicando que um dos fundamentos de Asbury, lá naquela capela que aparece nos vídeos, está escrito assim, na capela lá em cima, uma placa escrito: santidade ao Senhor, bem no centro daquele auditório. E aí o Mike Shea estava explicando o quanto que o avivamento está associado à escolha do povo de Deus de viver em santidade. Então, olha que coisa sutil. Muitos de nós não acreditamos em um avivamento porque a gente acha que não é santo o suficiente para vivê-lo. A gente se acha sujo, imperfeito, falhos, limitados, e que não somos merecedores de um avivamento. Mas a pergunta é: quem diz que Deus derrama um avivamento por merecimento? Deus derrama um avivamento porque há quebrantamento, porque há disposição de arrependimento, de reconhecimento de culpa, e há uma decisão do povo de Deus de viver em santidade ao Senhor. Por causa disso Deus derrama um avivamento. E é isso que Pedro está explicando aqui para nós. Vocês, igreja, povo de Deus, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então faz o seguinte: viva nesse mundo como tal. Viva nessa sociedade como tal. Como um povo de Deus separado. Por quê? Porque é através da santidade que nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Jesus. A santidade nos torna mais semelhantes a Cristo, porque Jesus era santo. E lembra, a santidade é um atributo comunicável de Deus. Deus compartilha da sua santidade conosco. Então, precisamos, irmãos, identificar
quais são as pressões da pós-modernidade que vêm contra nós para a gente tentar justificar uma vida fora do padrão de santidade. Eu explico isso melhor. Qual é a pressão que você vive no dia a dia, seja da sua família, seja do local que você trabalha, seja do local onde você estuda, seja do seu círculo de relacionamento? Qual é a pressão que você vive de alguém dizendo assim: não, isso aí é coisa do passado, não precisa mais ser santo assim. Isso aí já passou. Alguns cristãos estão até justificando os seus pecados. Eles não estão se quebrantando, confessando, se arrependendo. Eles estão justificando os seus pecados por causa da pressão de uma sociedade. Então, a gente precisa identificar qual é o padrão de Deus, qual é a pressão que a gente está recebendo para justificar uma vida sem santidade, tá certo? E, através disso, irmãos, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver o padrão que Deus espera de nós. Deus espera um padrão de nós. E para que esse padrão seja vivido, nós não podemos admitir o poder destrutivo que o pecado ele tem. Eu repito isso. Não podemos subestimar o poder destrutivo do pecado. O pecado vai levar cristãos para o inferno. Eu repito, pecados não confessados, não arrependidos, vai levar cristãos para o inferno. Sabe por quê, irmão? Porque o padrão bíblico que Deus espera de nós é santidade. E se eu peco, o padrão é reconheça, se arrependa e siga a caminhada. Em contrapartida, tem pessoas que não se arrependem. Acham que está tudo bem, tudo normal. Não está bem. Não está normal. É importante lembrar que Adão e Eva, por causa do pecado, foram expulsos do Éden. É importante te lembrar que por causa do pecado, Lúcifer se transformou em Satanás. É importante te lembrar também que por causa do pecado, os filhos de Israel não entraram na terra prometida. Então, irmão, pega esse padrão para a tua vida, porque eu estou pegando para a minha. Qual é a pressão que a sociedade está fazendo em nós para a gente justificar? Não, todo mundo vai para o céu. Deus é um camarada bonzinho, de barba branca, pronto para perdoar todo mundo, e todo mundo pode fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, e no final das contas Deus vai perdoar todo mundo, e vai todo mundo se reencontrar no céu. Mentira! Mentira! Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essas pressões que a gente está recebendo. Por quê? A santidade é uma decisão que precisamos ter para desenvolver nossas raízes. A pergunta que eu quero responder nessa manhã é: como escolhemos a santidade? E aqui eu trago 3 respostas. Como a gente escolhe a santidade? Número 1, escolhemos a santidade aceitando a vontade do Pai. 1 Tessalonicenses 4:3. Eu gostaria que vocês lessem na conta do 3. 1, 2, 3. Porque esta é a vontade de Deus. Interessante, Paulo começa falando sobre santificação, expressando a vontade de Deus. Será que é à toa que Paulo faz isso? Negativo. Por que Paulo faz isso, irmão? Para ele transmitir esse princípio de que a santidade não é uma invenção religiosa, não é uma invenção de homens. A santidade é a vontade de Deus. Deus quer que o seu povo seja santo.
A santidade, ela possui uma profunda relação com a paternidade. Interessante que, para você entender santidade, irmãos, a gente vai ter que entender a nossa filiação como filhos de Deus. Por que que nós andamos em santidade? Porque nós queremos agradar ao Pai que nos ama. Por que que nós andamos em santidade? Não é para ter mérito, não é para ter benefício de Deus. É para agradar, eu quero agradar esse Pai que me ama. Então não tem como você entender santidade se você não entende paternidade. Paternidade está associada à santidade. A santidade é uma resposta de obediência a filhos que já reconheceram que Deus é seu Pai. Capítulo 12 de Hebreus vai ensinar sobre isso, irmão. Não vai dar tempo de eu ler todos os versículos, mas fica aí uma liçãozinha de casa. Leia o capítulo 12, do verso 1 ao final, e você vai ver o quanto que a santidade, ela está associada à paternidade. Eu sou santo porque o meu Pai me ama, porque eu quero agradá-lo, porque eu não quero desagradá-lo, e por causa disso eu decido viver em santidade. Eu só quero puxar um versículo, aliás não, 3 versículos de Hebreus 12, para a gente entender isso melhor. Olha o que diz o verso 3 de Hebreus 12. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: galera, seja santo. Sabe por quê? Você ainda não derramou sangue para manter a sua santidade. Teve gente que já derramou sangue. Os mártires do passado, para se manterem fiéis ao Senhor, tiveram que derramar sangue. Então ele está dizendo assim, ó, vocês ainda não derramaram sangue para combater contra o pecado. Então, decida andar em santidade. Verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores o que, gente? Repreendido. 6. Porque o Senhor, como Pai, Ele faz o que, gente? Ao que ama, e a qualquer que Ele recebe, como? Isso é paternidade, irmão. Isso é relação paterna. Pais comprometidos corrigem seus filhos. Pais comprometidos esperem que seus filhos andem de acordo com o que é correto. Então, a paternidade de Deus está associada à santidade. A gente só vai entender santidade se entendemos paternidade. Se não, a gente vai achar que nós devemos não fazer isso, ou não fazer aquilo, ou ter uma lista de regrinha, porque senão Deus vai nos punir. Então, a gente precisa aceitar a vontade do Pai. É vontade de Deus que a gente abandone o pecado. Eu vou repetir isso. É vontade de Deus que a gente abandone o pecado. Isaías 55, versos 6 e 7. Esse é um texto que a gente lê muito e conhece muito. Mas normalmente é um texto que é recortado. A gente pega só o verso 6. Porque o verso 6 ele diz o quê? Buscai ao Senhor e invocai-o enquanto. Agora olha o 7. Quem é que deve buscar o Senhor? Quem deve invocar o Senhor? Quem busca o Senhor, quem invoca o Senhor, recebe do Senhor a palavra, recebe do Senhor o Espírito Santo, recebe do Senhor graça e autoridade para fazer o quê? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, o quê, gente? E faça o quê? Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O Senhor é grande em perdoar. Mas o Senhor é grande em perdoar quem, irmãos? Quem se arrepende. Filhos que já entenderam, eu vivo em santidade por causa do meu Deus, do meu Pai. Então, em primeiro lugar,
a gente deve escolher a santidade porque a santidade é a vontade do Pai. Em segundo lugar, nós devemos escolher a santidade porque a santidade, ela é uma forma da gente fugir dos desejos da natureza humana. Eu escolho santidade quando eu escolho fugir dos desejos da natureza humana. Irmãos, há uma expressão em Romanos que Paulo usa muito, que é a expressão inclinação para a carne. Essa expressão significa o seguinte: todos nós, descendentes de Adão e Eva, nós temos naturalmente uma inclinação para a carne. Essa inclinação significa uma tendência, percebe? Nós temos uma tendência de escolher as coisas carnais. Por isso que Jesus, ele orou dizendo, a carne, o espírito está pronto e a carne está fraca. A carne é fraca, por isso vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque Jesus sabia que a tentação, ela é muito mais atraente para pessoas que estão inclinadas para a carne. Agora, se nós conseguimos inverter esta inclinação, preste atenção nisso. Se a gente consegue andar no Espírito, viver em santidade, essa inclinação que é carnal, o ponteiro vai fazer assim, ó. E nós vamos começar a ter uma inclinação para o Espírito. E aí se cumpre o que Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, irmãos, olha que interessante. Para ser santo, precisamos escolher fugir desta inclinação. Desta inclinação. Tem muitos exemplos na Bíblia. Mas um exemplo que é clássico em matéria disso é o exemplo do José. Vocês se lembram que quando José foi assediado pela esposa de Potifar, o versículo 12 de Gênesis 39, vai dizer que ele fez o quê, gente? Ele fugiu. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira com esse texto, Gênesis 39, 12, Jaque. Projeta para nós, por favor. Eu costumo dizer o seguinte: olha o que José fez, irmãos. Ela agarra ele. Ela faz uma proposta para ele. Ele vendo a mulher e vendo a proposta, o que ele faz, irmão? Ele foge. Ele corre. E aí eu costumo dizer o seguinte, irmãos, presta atenção, José era um homem de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E por que é que ele correu? Ah, o homem de Deus não corre. O homem de Deus marcha. Vai, marcha lá. Marcha lá na direção do pecado que você vai ver o que vai acontecer. Marcha. Homem de Deus, que tem um Espírito de Deus. Mulher de Deus, que tem um Espírito de Deus. Quando percebe os tentáculos da tentação, sabe o que ele faz? Fui. Eu não fico. Porque se eu ficar, eu não sou melhor do que José, eu vou cair. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitos de nós nos achamos melhores do que os personagens bíblicos. Muitos de nós nos achamos mais espirituais do que José. Não, José correu porque ele é fraco. Porque se fosse eu ficaria. José corre. Porque José sabia o padrão de santidade que Deus esperava dele. Fugir dos desejos da natureza e da inclinação carnal é uma das formas de escolher a santidade. 1 Coríntios 6,18. Eu vou correr, Jaque, me ajuda. O texto diz: fujam da prostituição. Faça o quê? 1 Coríntios 10,14. O texto fala: fuja da idolatria. Fuja do quê? Faça o quê com a idolatria? 1 Timóteo 6,11. Vai dizer: mas tu, ó homem de Deus, faz o quê? Foge destas coisas. Foge.
Interessante que Paulo diz: Timóteo, você é um baita de um homem de Deus, cara. Eu reconheço que Deus é na tua vida. Mas sabe de uma coisa? Mesmo reconhecendo que Deus é na tua vida, não brinca com esse troço, não. Não brinca com esse troço, não. Foge. 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 E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, é um padrão de Deus, irmãos. Queremos escolher a santidade, vamos ter que fugir daquilo que é desejo da natureza carnal. E aí entra um problema. Aí nós temos um problema, porque muitos de nós ainda somos muito guiados pelo nosso coração. Muitos de nós ainda não crucificamos a natureza carnal. Muitos de nós ainda queremos fazer o que nos agrada, o que nos convém, o que a gente gosta de fazer. E isso é um perigo, porque em matéria de tentação, dos tentáculos da tentação, não tem essa conversa. A recomendação bíblica é: fuja, não banque o esperto, não banque o forte, fuja. Então, se queremos escolher a santidade, vamos ter que escolher a fuga. E mais do que isso, vamos ter que inverter a nossa inclinação na carne para termos uma inclinação para o Espírito. Uma inclinação para o Espírito. Em terceiro e último lugar, nós escolhemos a santidade quando tomamos sobre nós o jugo de Jesus. A maneira de sermos santos, como eu disse no princípio, é reconhecendo a obra que Cristo fez por nós. Isso é tomar o jugo, tomar a obra de Jesus por nós. E Jesus diz que quem faz isso aprende dele, que é manso e humilde de coração e acaba encontrando descanso para a sua alma. Então nós temos que tomar de Jesus três coisas. Diga comigo: o fardo, a cruz e a vergonha. Cristo levou um fardo, Cristo levou a cruz, e Cristo atraiu sobre si a vergonha, a desonra, o vitupério da humilhação pública. Lucas 14, 27. Jesus mesmo, ele disse: qualquer que não levar a sua cruz, e qualquer que não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Em Hebreus capítulo 13, verso 13, o escritor vai dizer: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando, Hebreus 13, 13, por favor, levando o seu vitupério. Essa palavrinha aí, vitupério, sabe o que significa, irmãos? Vergonha, desprezo, humilhação, desonra. Nós precisamos levar sobre nós, o fardo de Cristo, a cruz de Cristo e a desonra dele, a desonra. E aqui eu paro e pergunto para você: que evangelho é esse que ensina que você pode viver do jeito que você quer? Que evangelho é esse que diz que você pode viver do jeito que você quer e no final de contas vai todo mundo para o céu? Não vai, irmão, não vai, não vai. Deixe-me ser sincero com você. Que evangelho é esse que diz: viva segundo o seu coração? Afinal de contas, você precisa atender às suas próprias vontades, porque ninguém é de ferro. Que evangelho é esse, irmão? Que diz que a gente faz tudo o que quer aqui na terra e no final de contas ainda vai para o céu? Esse não é o evangelho de Jesus. Não é. Esse é o evangelho do falso Cristo. Esse é o evangelho dos falsos profetas. Esse é o evangelho que é um anátema, disse Paulo, amaldiçoado. Porque o evangelho de Jesus está dizendo para nós: leve a cruz, se humilhe, seja santo porque Ele é santo.
Se separe. Fuja da tentação, não é pecado. Não é pecado fugir, é pecado cair. Confesse a tentação, mas não confesse o pecado. Tem gente que prefere confessar o pecado, confessa a tentação. Meu Deus, eu estava conversando com uma pessoa essa semana. E ela disse assim para mim: pastor, me ajuda. Eu quero muito agradar a Deus. Eu quero muito viver para Deus. Mas eu tenho uma fraqueza, pastor. Eu disse: qual é a sua fraqueza? E a pessoa me contou. À medida que a pessoa contava aquela fraqueza, o Espírito Santo trazia em mim um sentimento de compaixão, irmão, que de verdade não era meu. Eu fui tomado de uma compaixão que não era minha. E eu percebi que aquilo foi uma obra do Espírito, porque a minha inclinação carnal, sabe qual era? Julgar aquela pessoa. Dizer: não acredito, você já está tantos anos na igreja, ainda continua errando nisso. Deu vontade. Mas essa era a minha inclinação carnal. Aí eu percebi o Espírito Santo me trazendo um quebrantamento, uma compaixão. E o Espírito Santo falava comigo: você não é melhor do que ele. Você não é melhor do que ele. Aí eu percebi que o pêndulo, o ponteiro que estava aqui para a inclinação carnal, o Espírito Santo pegou e fez isso aqui, ó. Se incline para o meu espírito. E quando estamos inclinados para o Espírito, irmãos, a gente perdoa. A gente acolhe. A gente tem disposição de andar junto. Quando a gente está inclinado para o Espírito, começa a produzir, a brotar em nós o que Paulo chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Não é fruto do Gabriel, não é fruto da Maria, não é fruto da Silene, não é fruto do Francisco, é o fruto do Espírito. Ele produz em nós. Irmãos, a santidade não é obra sua. A santidade não é respeitar uma cartilha de 10 regrinhas do que você não pode fazer. A santidade é ter um relacionamento profundo com Deus vivo. Reconhecer que Ele é teu Pai. Porque Ele é teu Pai, você quer agradar Ele de coração. E por causa disso você escolhe, você decide viver em santidade e aceitar a obra santificadora que Cristo fez por nós na cruz. E no meio do caminho, só foge da idolatria, foge do pecado. Irmão, tem roda que eu me aproximo, que eu começo a ouvir. Aí eu me aproximo, falo, querendo conversar sobre coisa boa. Daqui a pouco está amaldiçoando o presidente, amaldiçoando o chefe, amaldiçoando. Sabe, é uma verdadeira roda de escarnecedores. Sabe o que eu faço? Eu saio, mano. Eu não quero desagradar o meu pai. Gente que está falando mal dos outros, eu saio dessas rodas. Isso não é para mim. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero fugir de tudo que é inclinação carnal. Porque eu sei, irmãos, Deus está derramando o maior avivamento que a história humana já conheceu. E eu decido não ficar de fora disso. E se o preço a pagar é a santidade, eu digo: Senhor, eis-nos aqui. Seremos uma comunidade de santos, não uma comunidade de perfeitos, porque santo não é perfeito. Seremos uma comunidade de pessoas que amam o Pai, e por causa disso decide responder em fé e obediência à vontade dEle. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu termino com uma pergunta: pastor, e se eu não escolher a santidade, eu vou para o inferno? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem um texto bíblico que diz assim: sem santidade a pessoa vai para o inferno. Eu não vou dizer que tem, porque não tem.
E se eu escolher não viver em santidade, eu tenho uma resposta para você aí. Você vai ser uma versão moderna dos fariseus. Hipócrita. Você vai falar uma coisa e fazer outra. Você vai alguém que vai ter só aparência e não vai desfrutar do poder transformador do Evangelho. Você pode escolher viver essa santidade? Pode. Mas você não vai passar de uma versão moderna dos fariseus. Hipócrita, sem profundidade, só aparência, só casca. Fala uma coisa, mas vive outra completamente diferente. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero te convidar a um quebrantamento. Você que está aqui e sabe que Deus está falando com você. E você que quer dizer, Senhor, a santidade é para mim, é o padrão do Senhor para a minha vida. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração e começar a orar. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a falar com Deus. Espírito da verdade, Espírito da profecia. Nós damos lugar ao Senhor nessa manhã. Nós queremos a tua santidade, Senhor. Nós queremos a tua santidade, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor mesmo ensinou que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão ao Senhor. Pai, eu estou aqui com meus irmãos e a nossa oração é que nós não queremos ser uma versão moderna dos fariseus, Pai. Não queremos ser um povo que se relaciona contigo só por se relacionar. Não queremos se relacionar contigo de forma imunda, suja, contaminada. Cremos que o teu sangue foi derramado na cruz para lavar as nossas vestes, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda a iniquidade. Por isso, Senhor, nesta manhã contempla o nosso coração. Olha, sonda-nos, olha a verdade que há no nosso coração nesta manhã. E limpa-nos de toda a obra, toda inclinação carnal. Pai, que o vento do seu Espírito sopre sobre nós e nos leve a uma inclinação total ao Espírito. E a não cumprirmos os desejos da nossa carne. Senhor, queremos tomar o seu fardo, Jesus. Queremos tomar a sua cruz. Queremos tomar a sua vergonha, a sua desonra, Senhor. Queremos ser semelhantes a Ti. Por isso, nesta manhã, que venha sobre nós espírito de quebrantamento. Que venha sobre nós, Pai, uma disposição ao arrependimento. E uma disposição a vivermos em santidade. Porque o Senhor mesmo nos convidou, sejam santos como eu sou santo. Pai, que a santidade não seja um tema, mas seja um estilo de vida para nós. Sim,
Que a santidade seja um estilo de vida para nós. Limpa-nos aqui nesta manhã. Purifica-nos aqui nesta manhã. Transforma-nos aqui nesta manhã. Liberta-nos aqui nesta manhã. Cura-nos aqui nesta manhã. Despedaça toda a fortaleza mental, todo argumento filosófico, humano, toda a pressão da nossa sociedade para vivermos uma vida desqualificada diante do Senhor. Toda a fortaleza carnal vem ao chão agora, seja reduzida a pó agora, e que na nossa mente haja uma operação do Teu Espírito, Senhor. Vem e governa as mentes, vem e governa os corações. Vem, Espírito Santo, vem e transforma, renova a nossa maneira de pensar. Como o Senhor ensinou, nós oramos aqui: santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Torna-nos limpos, Senhor, porque queremos viver tudo o que o Senhor tem reservado para a igreja. O avivamento que o Senhor preparou, as raízes que o Senhor prometeu desenvolver. Nós queremos viver em nossos dias, e para isto, Senhor, cremos que a santidade é fundamental. Nós Te adoramos, Te agradecemos, Te glorificamos, porque sabemos que o Senhor está vivo e se move aqui. O Senhor está vivo e se move na igreja. O Senhor muda corações aqui. O Senhor muda pensamentos aqui. O Senhor muda atitudes aqui. O Senhor tem liberdade, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade no nosso coração, no nosso interior. Mostra mesmo o que precisa ser mudado. Mostra mesmo o que precisa ser alterado. Te adoramos, Jesus. Igreja, levante suas mãos em adoração ao Senhor. Se você pode, renda palavras de adoração e gratidão ao Senhor. E nesse momento confirme o seu compromisso de viver em santidade. Confirme o seu compromisso de aceitar e viver a obra santificadora e purificadora de Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Te adoramos.